Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado a nós por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Às vezes tem passagens da Sagrada Escritura que elas são difíceis de repassar para o povo. Primeiro porque o sacerdote ele não vem aqui para dar aula de teologia, né? Os meninos vão ter aula de teologia lá na sala, lá na faculdade, no instituto, onde eles forem estudar. Mas a gente precisa passar a teologia também, de forma que as pessoas entendam. E hoje, nós nos deparamos com essas passagens aqui, que eu vou tentar em poucos minutos resumir tudo para que vocês possam entender e eu também possa entender melhor. Então tenham paciência, porque é uma coisa muito teórica, mas é essencial e é muito importante para que nós possamos compreender a pessoa de Jesus Cristo. Porque nós não podemos ser cristãos aí apenas, que dizem eu sou de Jesus, Jesus é o meu Senhor, e às vezes não consegue se dar respostas necessárias para o mundo em que nós estamos vivendo, nos tempos que nós estamos hoje. Vocês viram que no Evangelho, Jesus ele curou um homem de mão seca. E todos os fariseus, já começaram a tramar, arrumar uma forma de matar Jesus. Bem, isso aqui é uma coisa muito importante. Ainda não chegou a hora de Jesus morrer, mas era necessário que ele morresse. Por isso que nós temos o crucifixo, para que nós olhemos para o crucifixo e lembremos a forma como Jesus morreu. Por isso que nós temos o crucifixo e carregamos o crucifixo e colocamos os crucifixos na nossa casa, para a gente nunca esquecer como foi que o Filho de Deus nos salvou. Foi dessa forma. Então, os fariseus agora estão tramando de matar Jesus. E depois, com o tempo, Jesus acaba morrendo e nos dando a salvação. A carta aos Hebreus hoje, ela vai esclarecer melhor para nós todo o sentido disso. Primeiramente porque nós não podemos ficar imaginando somente que Jesus veio para curar um homem de mão seca. Não, ele cura, ele é Deus, ele pode fazer. Mas a gente também não ficar só imaginando que Jesus veio para curar uma pessoa que está com câncer. Como eu tenho dito, isso é pouco. É muito mais do que ele veio fazer. Ele pode curar uma pessoa de câncer,
ele pode curar uma pessoa de mão seca, como mostrou no Evangelho, mas tem algo muito mais importante. Se ontem eu falei que existem as promessas pequenas, existe também a grande promessa. Então vamos ver hoje na carta aos Hebreus. Ele está falando aqui de um tal Melquisedeque, um sacerdote, rei de Salém, rei de justiça, que ele é o rei da paz. Ele não tinha nem pai, não tinha mãe, sem genealogia. Claro que um parênteses, não é que ele não tinha pai nem mãe, claro que ele tinha. Ele teve pai e teve mãe. Mas aqui o autor da carta aos Hebreus quer dizer assim, que não se fala nada desse sacerdote. Ninguém sabe como era o nome do pai dele, ninguém sabe como era o nome da mãe dele. Ninguém sabe a genealogia, ele descendeu de quem? Nem de sua vida. Mas que sacerdote é esse? Que a Patrícia Félix acabou de cantar também no Salmo 109 ou 110, de acordo com a tradução da sua Bíblia. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Nós estamos chegando ao centro da carta aos Hebreus, para nós entendermos a pessoa do Cristo Senhor. E hoje ele coloca Melquisedeque, que se tornou famoso na história da salvação dos judeus. E que agora ele vem dar uma tonalidade melhor. Se ele é o famoso, agora o autor da carta aos Hebreus vai dizer, olha, tem um mais famoso do que ele. Eu vou mostrar para vocês quem é. É Jesus Cristo. Mas vamos entender. No capítulo 14 do livro do Gênesis, vai contar uma história de que reis estavam se juntando para dominar outros reinados. E dentro de toda essa situação, o sobrinho de Abraão, chamado Ló, sempre entrava em confusão esse Ló. É igual Pedro, né? Cheio de história. Ele foi preso. Abraão junta um grupo deles, os soldados dele, o grupinho que ele tinha, e foi lá. E acabou vencendo esses reis. Aí aqui no versículo 17, diz assim: voltando Abraão da derrota de Codorlaomor e seus reis aliados, o rei de Sodoma, saiu ao encontro no vale de Savé, que é o vale do rei. Agora veja o versículo 18. Ele está falando de uma coisa, de repente, no versículo 18 diz assim: Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, mandou trazer pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos em tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Aí veja, o versículo seguinte diz assim: o rei de Sodoma disse a Abraão, né? Devolve-me os homens e guarda os bens. Eu falei Abrão porque Deus ainda não tinha mudado o nome dele de Abrão para Abraão. Por isso que eu falei Abrão. Fica uma coisa meio estranha, né? Começa a falar de reis. Depois, fala desse sacerdote que veio. Abraão deu o dízimo, ele abençoou Abraão. E depois volta ao rei de novo. Aqui é que entra a questão, né? Que sacerdote é esse? Bem, vamos entender. Para o povo de Israel, todo sacerdote, eles deveriam vir da descendência de Arão, que acompanhou Moisés. Então todos deveriam vir dessa descendência de Arão,
de Sadoque também, e de Finéias. Quem não viesse dessa descendência, poderia se dizer que era um sacerdote, mas não era. Né? Quantas vezes aparecem aí nas paróquias pessoas, homens, né, que até pregam bem e tudo, depois vai descobrir que ele não era padre. Aconteceu até aqui na Canção Nova. Por isso que os padres, quando vêm para cá, precisam mostrar a carteirinha de que foi ordenado. Para dizer assim, olha, para ser sacerdote, por exemplo, por que todo mundo diz que eu sou padre? Porque um dia, o bispo Dom Itamar, lá de Feira de Santana, ele me ordenou sacerdote. Então eu venho de toda, vamos dizer assim, de toda essa descendência, né? Que vem lá de Pedro, até chegar o Dom Itamar, que me acabou me ordenando. Então ninguém pode chegar aí e dizer assim, aquele rapaz que está ali, levanta e vem aqui celebrar a missa. Ei, que negócio é isso? Então em Israel também era assim, tinha que vir da descendência de Arão, da tribo de Levi. Esse sacerdote aqui, ninguém sabe de onde ele veio. Falando assim para os nossos tempos, né? Ninguém sabe quem foi que ordenou ele.